Bom, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas o pouco que eu sei pode ser muito para quem não sabe nada. E o pouco que você aprender no Excel ou que você souber aqui nessa ferramenta pode ser muito útil para você. Esse é um dos motivos para você ver esse vídeo até o final. Seja bem-vindo, eu sou o Edson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular a média avançada aqui no Excel. Em algum momento eu tenho certeza que você vai precisar disso, seja você que trabalha na área administrativa, logística, estoque, financeira ou qualquer outra. Então eu vou te mostrar como calcular a média aqui no Excel. Presta atenção porque tem alguns detalhes bem interessantes que eu vou te ensinar também. Então olha só, eu tenho aqui alguns dados fictícios que eu mesmo criei para usar como exemplo aqui nesse vídeo. Então se eu observar aqui na minha planilha, eu tenho mais de 1.800 registros de frete aqui nessa planilha. Então eu quero analisar a média de frete, a média de faturamento e depois alguns critérios a mais. Depois eu quero utilizar ao mesmo tempo a média considerando 3 critérios: o estado, o mês e a transportadora, e também o estado, o ano e a transportadora. O que vai mudar aqui vai ser nessa primeira análise aqui, a gente vai considerar estado, o mês e a transportadora, e aqui embaixo a gente vai considerar estado, o ano e a transportadora. Então o que muda de um para o outro aqui vai ser de mês para ano, ok? Porém, considerando os 3 critérios ao mesmo tempo. E aqui embaixo, olha só, eu já fiz a média de frete de todo esse período, de 2018 a 2021, e aqui embaixo a média de faturamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses dados e vou te mostrar como fazer essa média, que é a forma mais básica para você começar a entender como funciona a média aqui no Excel. Então vamos fazer a média de faturamento aqui embaixo, ó. Eu vou digitar igual média, lembrando que eu tenho que colocar o acento agudo para trazer essa função. Eu vou abrir o parênteses e ele vai pedir para mim o número 1, ou seja, a partir de qual número que eu quero fazer a média aqui na minha planilha. Se eu estou falando de faturamento, então eu vou lá no primeiro valor da coluna valor faturado, tá? E aí eu vou pressionar Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo, eu seleciono toda a coluna aqui que eu quero analisar. E aí eu vou voltar lá para a parte de cima da planilha, porque a gente vai utilizar o próximo critério, tá ok? Então olha só, voltei para cá e aí eu vou pressionar parênteses para fechar e vou pressionar Enter. Ele trouxe a média, sendo o valor de 26.157,02, que é o que? A média de faturamento dessa coluna aqui de valor faturado, considerando todos os dados de 2018 até 2021. Agora vamos fazer a média de frete. E o que vai alterar aqui, pessoal, vai ser essa coluna aqui, ó. Eu vou analisar agora a coluna de valor de frete, é o valor de frete que foi pago, tá ok? Lembrando que todos esses dados aqui são fictícios, tá bom? Então aqui nessa célula eu vou utilizar igual média, vou abrir o parênteses e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou clicar na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, vou fechar o parênteses, pressionar Enter, e ele vai trazer aqui a média agora do valor de frete pago. Deixa eu só voltar aqui, tá lá, ó, 493,23 foi a média de frete que eu paguei entre os anos de 2018 até 2021, tá ok? E agora imagine que alguém te peça para analisar a média de frete pago considerando 3 critérios: o estado, o ano e a transportadora. Ou então te peça para analisar a média considerando 3 critérios: estado, mês e a transportadora. Veja o seguinte, que você tem a coluna de data, porém tá tudo junto aqui, tá dia, mês e ano, e dessa forma a gente não vai conseguir analisar isso. Então o que eu preciso fazer, ó?
eu vou clicar aqui na coluna B, vou pressionar Ctrl+, e Ctrl+ novamente. E agora aqui eu vou colocar o título de mês e aqui eu vou colocar ano, porque eu vou extrair o mês dessa data e depois o ano, para que eu possa depois analisar a média de frete desses critérios, tá ok? Você vai entender exatamente. Vamos primeiro extrair o mês aqui, ó. Eu vou clicar aqui, vou digitar igual mês, e aí eu tenho que colocar o acento, tá bom? Abro parênteses, vou clicar aqui na data, vou fechar o parênteses, pressionar Enter, e olha só, ele trouxe no formato de data. E por que ele trouxe isso aqui? Porque lá na guia, página inicial, lá em cima, onde eu estou passando o mouse, aqui do lado direito, ó, no grupo de números, ele está como data. Então vou clicar aqui nessa seta, vou colocar aqui, ó, como número, ele vai trazer 1,00. E aí você pode ir lá no grupo de número e tirar aqui, ó, as casas decimais. Ele vai trazer o mês 1, que é janeiro, ok? Eu vou dar 2 cliques aqui embaixo, na borda inferior direita, para puxar essa forma para as outras células, tá ok? E aí ele perdeu a formatação. Como que você faz para resolver isso? Ó, clica aqui nessa setinha aqui embaixo e você pode clicar aqui, ó, preencher sem formatação. E aí ele vai trazer a formatação original, ok? E aí a mesma coisa, ó, vou lá no grupo de número, vou clicar aqui, aí eu posso deixar como número, tirar as casas decimais, e aí ele vai trazer, ó, mês 11, tá aqui, mês 5, tá aqui. Vamos extrair agora o ano, igual ano. Eu vou abrir o parênteses e clicar da mesma forma na data, fecho parênteses, pressiono Enter, e aí eu já vou puxar essa forma. Lógico que ele trouxe a formatação de data, vou só trazer a formatação aqui, ó, sem formatação. Lá no grupo de números, ó, eu vou deixar como geral. Agora eu vou deixar como geral para você ver a diferença de antes. Antes eu tinha deixado o mês como número, foi só para te mostrar como tirar as casas decimais. Agora, quando eu deixo em geral, ele já traz o número inteiro aqui para mim, ou seja, o ano. Dessa forma aqui eu consigo agora calcular a média de frete por ano, que é o que eu quero, tá, pessoal? Então eu vou só reduzir um pouco a coluna aqui. E beleza, vou só reduzir essa aqui também. E aí, show de bola, ó. Vamos fazer primeiro essa primeira parte aqui, ó. Eu quero a média considerando esses 3 critérios que estão aqui: mês, ano, estado, mês e a transportadora. O estado, eu vou colocar Espírito Santo. Por que eu coloquei ES somente? Porque aqui na coluna de estado, lá na minha planilha, todos os estados estão abreviados e eu tenho que deixar da mesma forma quando eu for analisar isso. Então eu digitei ES aqui. Se fosse Minas Gerais, eu digitaria somente MG. Então vamos deixar aqui, ó, Espírito Santo. O mês, eu vou colocar aqui o mês 5, tá ok? Transportadora, eu vou colocar aqui a Rex. Lembrando que todos esses dados são fictícios, só para usar como exemplo aqui, tá, pessoal? E nessa célula aqui da frente, eu vou... Tá vendo que o mês aqui ele puxou com casa decimal? Eu vou tirar lá em cima as casas decimais. Vou até centralizar aqui para ficar igual, tá? Beleza. Agora eu vou calcular, então, deixa eu só colocar uma borda aqui, beleza, ó, coloquei uma borda. Eu vou calcular a média de frete pago considerando esses 3 critérios que estão aqui. Qual função que eu vou utilizar? Igual média cis, média cis, ele vai me possibilitar escolher esses 3 critérios. Vou abrir o parênteses, intervalo da média. Se eu quero
o valor de frete pago, o intervalo disso vai ser o que lá na minha planilha? Vai ser essa coluna aqui de valor de frete, ou seja, o valor do frete que foi pago. Então vou selecionar a primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, para selecionar todo mundo dessa coluna. E beleza, deixa eu puxar aqui para você visualizar essa função, os critérios, aliás, ó, tá aqui. Intervalo da média eu já escolhi, que é a coluna de frete pago. Ponto e vírgula, intervalo de critérios 1. Qual que é o primeiro critério? Que era o estado. Então, o intervalo onde estão os estados aqui na minha planilha está aqui, ó. Essa coluna de estado. Então, cliquei lá na primeira sigla do status, SP, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei toda essa coluna. Agora eu vou voltar lá para cima e vou pressionar ponto e vírgula e ele vai pedir aqui embaixo, ó, que está em negrito, onde eu estou passando o mouse, o critério 1. O critério 1 vai ser esse aqui, ó, Espírito Santo. Então vou clicar nessa célula, Espírito Santo, ponto e vírgula, intervalo critérios 2. Vou chegar para cá para você visualizar, intervalo de critério 2, ó. O intervalo de critério 2 vai ser um mês. Então, um mês que eu vou analisar agora. Então, a mesma coisa, ó. Clico lá no primeiro mês, Ctrl Shift seta para baixo. E aí eu selecionei todo o intervalo que se refere ao mês. Tá ok? Ponto e vírgula, critério 2. O critério 2 vai ser esse aqui, ó. O mês 5. Então, cliquei no mês 5. Ponto e vírgula, intervalo de critério 3. Presta atenção aqui em cima, ó. Tá vendo que eu vou até chegar aqui para o lado para você visualizar, ó, intervalo de critério 3. O intervalo de critério 3, pessoal, vai ser a transportadora que eu quero, que é a Rex, que tá aqui, ó. E onde que está o intervalo? Está lá na minha planilha, na coluna de transportadora. Então, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei toda essa coluna. Ponto e vírgula. E ele vai pedir agora aqui o critério 3, que é a transportadora que está aqui nessa célula onde eu digitei. E aí, agora eu posso fechar o parênteses, pressionar o Enter, e ele vai trazer aqui, ó, a média. Tá vendo que ele trouxe com várias casas decimais? Você pode ir lá na guia, página inicial, do lado direito, no grupo de números, você pode tirar aqui as casas decimais, ó. Vou deixar só com duas casas decimais aqui, 494 e 14. Eu vou deixar no formato de moeda, tá lá, ó. 494 e 14, perdão, pessoal, 494 e 14 foi a média de frete pago no mês 5 do estado de Espírito Santo da transportadora Rex. Interessante, se eu alterar o mês aqui, ó, vou colocar mês 10, por exemplo, o valor altera, a média altera automaticamente. Então imagine alguém te pedir, né, solicitar para você calcular uma média dessa, você ter esse conhecimento, que bacana, né, que seria para você apresentar em uma reunião, enfim, até para você melhorar, por exemplo, aqui onde nós estamos falando, o frete da empresa onde você trabalha, negociar isso com outras transportadoras. Isso serve para faturamento, vendas, financeiro, várias cotações. Você pode utilizar essa questão de média por fornecedor, várias outras situações, basta adaptar aí nas suas planilhas. Então, se eu alterar aqui o estado também, ó, vou colocar MG, olha lá, já alterou 578,11. Vou alterar a transportadora, vou colocar aqui, ó, Translog. E o preço alterou novamente, vou colocar o mês 2. Tá lá, automaticamente vai alterando. Vamos fazer a mesma lógica aqui embaixo. Agora a gente vai mudar de mês para ano. Então, como que eu faço? Vou clicar aqui, igual, média 6, vou abrir o parênteses,
E aí eu vou trazer essa caixinha aqui para o lado para você visualizar. Intervalo da média. Qual que é o intervalo da média? Mesma coisa. Valor de frete, que é o que eu paguei. Então vou selecionar com Ctrl Shift, seta para baixo, toda essa coluna. Beleza? Selecionou toda essa coluna aqui. E agora eu tenho o próximo critério, que vai ser o intervalo de critério 1, que vai ser o estado. O estado está aqui na terceira coluna. Eu vou selecionar com Ctrl Shift, seta para baixo. É importante você começar, pessoal, a utilizar esses atalhos, tá? Porque você ganha muito tempo no seu dia. Imagine que você trabalha aí das 7 às 17 horas utilizando o Excel. Quando você usa atalhos, você ganha muito tempo, tá bom? Então selecionei a coluna de estado ali, vou pressionar ponto e vírgula, e aqui embaixo, olha só, critério 1 que ele está pedindo. Vai ser o estado que eu digitar nessa célula que está em branco aqui, ó. Por enquanto eu não digitei nada, depois a gente coloca, mas eu vou selecionar a célula ali. Ponto e vírgula, intervalo de critério 2, vai ser o ano agora, né? Então eu vou lá na coluna de ano, vou selecionar toda a coluna de ano, já que é a primeira vez a gente fez a análise considerando os meses. Então, selecionei a coluna de ano, ponto e vírgula, critério 2. Critério 2 vai ser o ano que eu digitar nessa célula aqui, então vou clicar nessa célula, ponto e vírgula, intervalo de critério 3. O intervalo de critério 3 vai ser novamente a transportadora, ó. Então eu vou utilizar aqui a coluna da transportadora. Então selecionei toda a coluna da transportadora. Deixa eu só voltar aqui para cima. Beleza. E aí eu vou arrastar essa caixinha aqui, ó. Quando eu posiciono e faz essa cruz, eu posso arrastar, pessoal, ó. Tá vendo? Todos os critérios, colocar onde eu quero. E aí, ponto e vírgula, critério 3. Vai ser a transportadora que eu colocar aqui. Fecho parênteses, pressiono Enter. Ele trouxe o erro, porque não tem nada preenchido aqui. Eu vou colocar aqui, ó, Rio de Janeiro. Vou colocar o ano de 2021. Vou colocar transportadora. Veja que 2021 trouxe casa decimal, então eu vou lá em cima, deixar como geral. Vou só ajeitar aqui, beleza. Transportadora, vou colocar a Rodowil, beleza? Pressiono Enter e agora ele já vai trazer a média de frete pago no ano de 2021 para a transportadora Rodowil do Rio de Janeiro. Imagina que eu coloque aqui Minas Gerais, a média de frete pago no ano de 2021 para a transportadora Rodowil só aqui em Minas Gerais. Imagina o poder disso na análise de dados, na questão de melhorar tanto o lucro da empresa como custos com transportes, cotações e várias outras coisas. Bom, espero que isso aqui tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo para entregar para as pessoas que precisam desse conhecimento aqui. Eu acho muito válido. E aqui embaixo tem um link de um curso de Excel para te ajudar também. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.